Tal de vocês, deixa eu verificar aqui, o Decreto Municipal 801 de 2022, que ele vai falar sobre o cargo de professor de educação infantil. Mas ele está descrito, tudo isso, deixa eu ver quem está entrando agora, no edital de vocês, quando ele fala das atribuições e requisitos necessários para o professor de educação infantil, tá? Então, está lá no edital esses aspectos, o que é necessário do professor de educação infantil. Então, aqui que vai mostrar, né, quais as atribuições específicas do professor de educação infantil, certo? Porque daí, quem está fazendo comigo docência verificou o decreto que falava de docência 1, docência 2 e pedagogo, né? Aqui está no edital de vocês que vai falar do professor de educação infantil. Então, o que fala do professor de educação infantil? Tá? Ele vai falar qual que é o núcleo básico, então, o que é necessário para esse profissional, né, que vai trabalhar na educação infantil. Então, né, observar, acompanhar, promover individual e coletivamente práticas educativas na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, de forma a contribuir para o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, considerando seus limites, interesses e valores, e também, ó, complementando a ação da família e da comunidade, né? A partir do fortalecimento das relações de afeto e respeito às diferenças. Tudo isso também a gente já verificou quando a gente fala lá na LDB, que fala da atribuição, né, da educação infantil. Deixa eu dizer, tem um som aí que tá ligado. Que fala da educação infantil, que ela deve ser, ela, sendo a primeira etapa da educação básica, ela deve complementar a educação da família. Então, também aqui, né, no documento, vai falar sobre as atribuições. Então, o professor de educação infantil, ele vai complementar a ação da família e da comunidade. Isso tem que estar consciente. Mas, como eu falei para vocês, isso daqui que nós estamos falando está também na LDB, né? Muito bem, então, continuando o documento. Quais as atribuições específicas, né? Onde vai trabalhar esse professor da educação infantil? Centro Municipal de Educação Infantil, que é chamado, né, o CEMEI, que nós chamamos de CEMEI. E quais são as atribuições desse professor de educação infantil? Então, aqui vai falar, ó, participar da elaboração, adequação e execução do projeto pedagógico. E nem eu falei, quem participou da aula de docência, a gente falou dos aspectos, lembra que eu falei, tudo direciona ao projeto político-pedagógico. Então, aqui vem falar de novo, a atribuição do professor de educação infantil também é participar da elaboração, adequação e execução do projeto político-pedagógico. Numa gestão democrática, na escola, todos devem participar da elaboração do projeto político-pedagógico. Por isso que, como aqui está com atribuição também, né, porque isso tem que ser efetivado, né, tem essa responsabilidade dessa participação. Também participar da elaboração e equação do regimento da unidade, né, no regimento da escola, tem que estar sendo discutido, tudo isso é gestão democrática, tá? Quando a gente pensa em gestão democrática, lembra da participação de todos os profissionais da educação na elaboração desses documentos, tá? Participar efetivamente de reuniões pedagógicas, né? É outro aspecto importante, né? As reuniões pedagógicas, administrativas, do CEMEI, da Associação de Pais, Professores e Funcionários, inteiram-se das decisões, executar as tarefas que lhe foram designadas, contribuindo para a implementação do projeto político-pedagógico. Então, verifique que o documento sempre retoma ao projeto político-pedagógico. Toda ação dentro da escola, do professor, né, de qualquer pessoa dentro da escola, mas como nós estamos falando do professor de educação infantil, vamos remeter ao professor de educação infantil. Ele deve estar atrelado ao projeto político-pedagógico. Projeto político-pedagógico são as concepções que a escola tem. Então, o professor tem que se efetivar na sua ação, na sua prática, de acordo com as concepções que estão lá no projeto político-pedagógico. Vou dar um exemplo.
Se lá no projeto político-pedagógico, com certeza, fala da inclusão, fala da ética, os valores éticos, estéticos, né? Políticos, tudo isso que também está na LDB, que também está na Constituição Federal, né? Tudo isso deve estar atrelado na prática do professor. Então, o professor, por exemplo, não pode excluir o aluno, de forma alguma. Ele não está daí de acordo com todas essas leis anteriores. Ele tem que incluir o aluno. Se o aluno tem dificuldades na aprendizagem, o professor tem que verificar por que ele está tendo dificuldades na aprendizagem. Ele é o professor. Ele tem que verificar, né, o que está acontecendo, quais os encaminhamentos necessários para que o aluno aprenda. É direito do aluno à aprendizagem. E todas essas concepções, como eu falei para vocês, estão no projeto político-pedagógico, entende? Então, o projeto político-pedagógico é ele que vai direcionar as nossas ações dentro da escola. Acabei de falar nessas ações, a escola, eu posso pegar o aluno está me incomodando, tirar para fora da sala? Não, é direito dele estar dentro da sala. Ah, mas ele está me incomodando. Então, professor, você tem que organizar para que ele respeite, verificar o que está acontecendo, chamar os pais, chamar a pedagoga, chamar a direção, tomar uma atitude, uma ação. E não simplesmente tirar fora da sala. Tá? Então, todas essas ações que são feitas é sempre uma reflexão. O que está escrito no PPP da escola? Então, pode verificar as atribuições específicas de qualquer profissional, mas aqui, como nós estamos direcionando a educação infantil, o professor de educação infantil, é participar da elaboração desses documentos e eles serem efetivados na sua prática, tá? Então, participar das reuniões, né, participar da elaboração, adequação e execução dos projetos especiais para a melhoria do atendimento, né? Qual que é o objetivo principal da escola? A aprendizagem do aluno. Nós estamos lá para que o aluno aprenda. Então, a melhoria desse aprendizado do aluno. Tem que estar sempre tudo sendo feito para que ele aprenda, né? Planejar, organizar, executar, avaliar as ações pedagógicas, respeitando a aprendizagem, o desenvolvimento das crianças. Quer dizer, eu tenho que estar sempre nesse processo de análise. Cada criança é uma criança diferente. Eu tenho que ter como professor esse olhar diferenciado e atender nas suas necessidades. O que ela precisa para aprender? Quais são as suas dificuldades, né? E outra coisa, né? Projetos para melhoria do atendimento das crianças, planejar, organizar, executar, avaliar as ações pedagógicas. O que é isso? Planejar, organizar, executar e avaliar as ações pedagógicas. A prática pedagógica, né, do professor, na aula, na sala de aula, nós, como eu falei para vocês, que nós temos alunos diferentes, todos os nossos alunos são diferentes. Se tem 30 alunos, são 30 pessoas diferentes. Então, o professor tem que ter esse olhar, né? E atender o aluno nas suas necessidades, né? E desenvolver ações pedagógicas que haja aprendizagem. E outro aspecto que diz ali, ó, planejar, organizar, executar e avaliar as ações pedagógicas. O que é avaliar as ações pedagógicas? O professor tem que estar em constante análise e avaliação do seu trabalho. Estou trabalhando dessa maneira. Está errado não significa não. Significa que a tua prática pedagógica não está fazendo com que o aluno aprenda. Então, o professor tem que refletir, retomar e fazer com que se efetive uma outra prática, porque ele aprende. Quem está ligado, gente? Eu escolhi. Tem alguém com o microfone ligado. Já vou fechar aqui. Tá? Muito bem. Então, é nesse aspecto, nessa visão que nós temos que ter, dessa avaliação da prática pedagógica, tá? Continuando também da função, né, do professor da educação infantil. Vamos subir aqui. Registrar e controlar a frequência, né, a pontualidade das crianças, comunicando ao suporte técnico pedagógico ao diretor os casos de faltas, atrasos e excesso. O que quer dizer isso? Gente, a educação é o direito. O valor que é gasto para esse aluno é de direito dele, que seja efetivado. Se o aluno não está na escola, esse direito não está sendo
efetivado. Então, tem que verificar o que está acontecendo. Por isso que há um controle da frequência. Tem que controlar, não é assim, você tem a vaga, você vai se quiser, não. É todo o investimento que é feito para que aquele aluno esteja na escola. Deveria estar 100%, porque a educação é pública, é gratuita. Então, de forma alguma, poderia faltar algum aluno. Todos deveriam estar na escola, né? Então, essa visão. Então, o professor, qual que é a responsabilidade do professor? Né? Como nós estamos vendo aqui. É registrar e controlar a frequência e a pontualidade. E se não está vindo esse aluno, comunicar ao suporte técnico pedagógico ao diretor os casos de faltas e atraso em excesso. Nós estamos falando da educação infantil. A educação infantil, o aluno que não vier, ele não vai perder, né? Aí ele vai reprovar, não é diferente do fundamental. O fundamental tem que ter 75% de frequência. Na educação infantil, não tem essa porcentagem de frequência, mas tem que ser acompanhado. Não tem essa porcentagem de frequência para reprovação, mas tem que ter o controle desse acompanhamento, porque a educação é um direito. Então, o aluno tem que estar na escola. E ela é obrigatória dos 4 a 5 anos na educação infantil. Entenderam? Por isso que exige a frequência. Acabei de falar para vocês, é um investimento muito grande para que todas as crianças estejam na escola. Então, não dá para faltar o aluno simplesmente, né? Em todos esses aspectos. Também, né? Utilizar horário de permanência para participar de formação continuada, planejamento e elaboração do material, observar, acompanhar e promover práticas educativas inclusivas, individual e coletivamente. Então, tudo isso é função do professor de educação infantil, né? E contribui com o desenvolvimento físico, psíquico, afetivo, social e intelectual da criança, né? Considerando seus limites, potencialidades, assim por diante. Participar dos encontros, cursos, debates, orientar e acompanhar as crianças em suas dificuldades, encaminhando ao suporte técnico. O que é suporte técnico? É a pedagoga, né? Suporte técnico é a pedagogia, a coordenação pedagógica, é a pedagoga que vai atender quando o aluno tiver com alguma dificuldade. Por isso que eu falei para vocês, se o aluno não está aprendendo, eu, professor, já fiz de tudo, não consigo no aspecto pedagógico, tem que ser feito encaminhamento, tem que ser verificado qual que é o motivo que ele não está desenvolvendo. Ah, não está enxergando bem, não está ouvindo bem, né? Tem algum problema, né? Algum transtorno, então tem que estar sempre verificando, tá? Muito bem. Também, né? Manter os familiares permanentemente atualizados, por educação infantil, né? Cumprir o calendário, realizar diferentes ações de modo a possibilitar a inclusão de todas as crianças, recepcionar e entregar as crianças aos responsáveis, assegurar atendimento básico à saúde, segurança, ao bem-estar, planejar, orientar e acompanhar as crianças nos momentos de refeição, higiene pessoal, descanso e organização do ambiente, incentivando e mediando os processos para aquisição de hábitos saudáveis e autonomia. O que é isso? Professor de educação infantil, você não deixa a criança sozinha. Você vai fazer ela desenvolver autonomia, mas você vai estar junto, você tem que dar o cuidar básico, a saúde, segurança, bem-estar. Eu tenho que estar de olho na criança, nesses aspectos, momento de refeição, higiene pessoal, descanso, organização do ambiente, né? Todos esses aspectos. Então, professor de educação infantil não dá para deixar. É responsabilidade do professor os seus alunos. Então, ele tem que estar atento. Né? Tem que estar atento ao que está acontecendo. Tem que estar sempre observando o que está acontecendo, o que está fazendo, onde está, porque é sua responsabilidade, né? Também planejar, organizar e reorganizar os horários e espaços do CMEI, né? Conforme o projeto político-pedagógico da escola, né? E desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e área de atuação, ressaltando que todas as atribuições citadas anteriormente, bem como as atividades correlatas, devem respeitar os parâmetros estabelecidos no atestado de saúde ocupacional, os casos de restrições laborais. Então, todas essas atuações, só se de repente, né, a pessoa tem alguma coisa que vai estar, né, nesse documento, esse atestado de saúde ocupacional, mas vai desenvolver a maioria dessas ações, né, todas essas ações, não a maioria, essas ações para cima, né,
acima citados anteriormente, como está falando do documento. Quais são os requisitos necessários para você ser professor de educação infantil? Físico, postura física, porque você vai ficar em pé, andando, agachado, sentado. Tem que ter essa disponibilidade, né? Deslocamento na horizontal, na vertical, né? Aclive ou declive, não, desculpe, na horizontal ou aclive ou declive, né? Subindo, descendo, né? Esforço físico sobre membros e coluna vertebral, porque professor de educação infantil tem que pegar a criança no colo, né? Então, tem que levantar com a criança. Então, esses aspectos, né? Tem que estar observando. Se você não consegue erguer a criança, como é que você vai atender a criança, né? Discriminação visual, tátil, olfatória, gustativa, auditiva e o uso da voz, né? Muito bem. Quais são os aspectos psicológicos para ser professor de educação infantil? Atenção concentrada. O que é isso? É a capacidade que o indivíduo tem de selecionar um estímulo diante de muitos outros. Concentra, né? Voltar e manter sua atenção para o estímulo selecionado pelo maior intervalo de tempo, que nada, quando ele concentra, nada vai atrapalhar essa concentração. Tem que ter uma atenção concentrada, não é distraída, sem saber o que está acontecendo. Ainda mais cuidando de crianças, você tem que estar concentrado ali no que está fazendo, né? Atenção dividida, manter a atenção com qualidade e concentração entre 2 estímulos ou mais. Com bastante criança, né? Tem que atender a todos. Não dá para concentrar numa criança só. Atenção concentrada significa que você sabe o que está fazendo. Você não fica voando, né? Nas nuvens. Você sabe o que você está fazendo. Porque tem gente que, quando acontece alguma coisa, ela se perde, então ela tem que ter essa atenção concentrada. Memória, capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, né? Lembrar o que está acontecendo no desenvolvimento do professor, né? Raciocínio lógico, que permite analisar, argumentar, raciocinar, justificar ou provar raciocínios, né? Expressão oral e escrita, habilidade de comunicar-se verbalmente, por meio da escrita, de modo a estabelecer a compreensão e a produção de conhecimentos. Então, a expressão oral, né? Fala bem que o outro entende. Está falando, está ensinando crianças. Por isso a preocupação, muitas vezes, do professor, da forma que ele fala, tem que falar corretamente, porque a criança está aprendendo através da tua fala, né? Cuidar todos esses aspectos. E comunicação, né? Organização, habilidade de organização, habilidade de desenvolver um trabalho de forma elaborada, planejada e sistematizada. O que eu preciso fazer de acordo com o referencial, sistematizado nesse sistema, nessa organização. Iniciativa. O professor de educação infantil tem que ter essa iniciativa. O que é iniciativa? Se acontece alguma coisa lá com a criança, ele sabe, ele não fica parado olhando, né? Ele toma uma atitude. Né? Tem gente que fica parado olhando. Não dá, tem que tomar iniciativa. Né? Trabalhando com crianças, né? Empatia, que é a capacidade de desenvolver a sensibilidade social nas interações. Saber entender o outro, né? O que está acontecendo com o outro. Habilidade social, capacidade de atuar em ações que envolvam equipes de trabalho, outros órgãos ou instituições. Vai viver com pessoas. Professor de educação, ou professor em si, tem que ter essa habilidade social. Poder conviver com outras pessoas. Não pode ficar fechado, sozinho. Ele precisa do outro, ele precisa interagir com as crianças, para as crianças aprenderem. Ele precisa interagir com a tia lá da cantina. Ele precisa interagir com a direção da escola. Né? Precisa ter essa habilidade social. Não dá para ele ficar fechado, né? Tudo isso são os aspectos psicológicos que são desenvolvidos para aptidão para trabalhar professor de educação infantil, né? Adaptabilidade. O que é adaptabilidade? Capacidade do indivíduo adaptar sua atuação profissional e comportamento aos diversos contextos sociais, né? Então, ele vai se adaptar nas mudanças que houverem. Vem um aluno novo, tá tudo certo, os alunos, vem um aluno novo,
né? Vai mudar toda a estrutura, ou muda de sala, ou alguma coisa acontece, então ele tem que ter essa adaptabilidade. Controle emocional. O que é controle emocional? A habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo ou de situações de pressão e controlá-las. Vai poder estourar a todo momento? Não, às vezes vai ter que respirar fundo, controlar, conhecer como é que eu sou. Ah, como é que eu sou, pessoa? Conhecer primeiro, né? Ó, controle emocional. Não significa você mudar, é a habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo ou de situações de pressão, né? E controlá-las, de forma de não interferir no desenvolvimento das atividades profissionais. Né? Não adianta você ficar estourando ou chorar bastante. Não que não vai acontecer isso, não é isso, gente. É essa capacidade do controle emocional, né? Eu me conheço, sei que, né, às vezes não estou legal. O que eu faço quando não estou legal? Né? O que eu procuro? O que eu busco? Como que eu me controlo? O que eu faço para melhorar? Esses aspectos, né? E não ficar demonstrando, né, raiva, ficar gritando, berrando, chutando. Ah, eu fico com raiva, chuto. Não, não dá, você está trabalhando com crianças, né? Está trabalhando na escola, com pessoas. Ah, eu sei que eu sou explosiva, então tem que respirar fundo, tem que saber me controlar, né? Todos esses aspectos. Disponibilidade afetiva, o que é isso? Disposição afetiva para interagir com os educandos, respeitando os diversos estágios do desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico. Interagir com os educandos, essa disposição afetiva. O aluno da educação infantil, mais do que nunca, ele procura o professor. Essa disposição afetiva. Até de um olhar, de um carinho, de ouvir, né? Isso é disposição afetiva. É você saber ouvir, saber falar, respeitar. Plasticidade psíquica, o que é isso? É a capacidade afetiva para se colocar no nível de desenvolvimento da criança e promover interações lúdicas e preservar a responsabilidade como educador. O que é isso? Estamos falando com criança, vamos brincar com elas. Mas eu sou adulto, preservar a responsabilidade como educador. Eu sou o adulto. Eu não vou agir como criança. Eu vou ter essa plasticidade psíquica, capacidade afetiva para se colocar no nível de desenvolvimento da criança. Não adianta eu ficar dando uma postura, né, que nem um velho para uma criança. Eu tenho que brincar com ela, eu tenho que cantar, eu tenho que dançar. Assim ela está aprendendo, está interagindo. Não adianta ficar dando ordens, mandando, viu, né, dessa forma ou outra. Tem que estar desenvolvendo com ela, mas lembrando sempre que quem é o adulto, quem é o professor, né, sou eu, por exemplo, né? Eu que estou falando para vocês. Então, é nessa visão, tá? Muito bem. O que mais? Imposição, a tolerância à frustração, lidar com situações de instabilidade, depressão, frente às demandas de trabalho, né? Demonstrar equilíbrio, maturidade. Então, o que é tolerância à frustração? Uma coisa não deu certo, tem que saber lidar com tudo aquilo, né? É fácil? Não, a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo lidar com todas essas coisas, né? Então, aqui são tudo atribuições para o professor de educação infantil. Imposição, aceitação de limites, capacidade e respeito à individualidade, com respeito às normas de convivência no espaço das relações institucionais e interpessoais, né? Eu tenho que saber meu limite, eu posso fazer tudo o que eu quero? Não, né? Eu tenho que tem uma hierarquia, eu tenho que respeitar, né? Respeitar a direção da escola, respeitar a equipe pedagógica, né? Os pais, saber entender, né? Esses aspectos. Comportamento ético, agir com transparência e integridade em suas ações, decisões e relações. Professor de educação infantil não dá se acontece alguma coisa, não vou contar para os pais. Não pode isso. Tem que contar o que acontece, né? Ah, aconteceu alguma coisa que não deveria? Conta para os pais, verifica, assume. Comportamento ético, agir com transparência. Agir com transparência é isso. Ah, mas eu não devia ter feito e fiz.
Então, vai ter que se retratar, vai ter que arrumar, né? Para que não continue aquele erro maior ainda. Tem que agir com transparência e integridade em suas ações, né? Essa reflexão. Muito bem, então aqui nós verificamos as atribuições, tá? Do professor de educação infantil, certo? As atribuições específicas do professor de educação infantil.